Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Como vocês sabem, agora nós estamos nessa nova modalidade de EAD, então agora a gente tem que se adaptar um pouquinho a essa nova realidade, né? Mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser, certo? Dando continuidade aí às nossas aulas, vocês lembram do nosso último assunto, que está lá no sistema também, que foi os períodos da pré-história, né? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vocês lembram disso? Pronto. Então, esse assunto aqui, ó, que é a chegada do homem na América, tem a ver com aquele assunto passado ainda. Então, a gente vai ter que voltar para recapitular algumas coisas, tá certo? Por exemplo, os períodos da pré-história divididos em três: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, certo? No Paleolítico, eles têm algumas características específicas. O Paleolítico e o Neolítico, os dois, são idade da pedra, tá? O período da idade da pedra. O Paleolítico é mais longo do que o Neolítico, tá? No Paleolítico, as principais características eram nômades, migravam em busca de alimentos, tá? Eles moravam em cavernas. Nessa época, eles descobriram e controlaram o fogo. Essa descoberta do fogo aí é até uma divergência entre os pesquisadores, né? Porque alguns acreditam que foi o Homo erectus que descobriu o fogo. Outros já acreditam que foi o Homo sapiens, né? Então tá essa divergência aí em relação a essa descoberta do fogo, tá? Entre o Homo erectus e o Homo sapiens, mas foi entre essas duas espécies aí. A maioria acredita que foi o Homo erectus, tá certo? Há cerca de 1.400.000 anos atrás, tá? E aí eles eram nômades, moravam em cavernas, descobriram e controlaram o fogo e viviam da caça e da coleta de frutos, tá certo? É nesse período paleolítico que vai ter aqui a chegada do homem na América, é aí que eles vão migrar para outros continentes, saindo da África, indo para outros continentes, certo? Então, esse período paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Por quê? Usavam as lascas da pedra para fazer os seus utensílios domésticos. Aí vem o período neolítico. O período neolítico, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. O que é sedentário? Não precisavam migrar em busca de alimentos. Por quê? Eles vão descobrir a agricultura e vão começar a domesticar animais, a criar animais. Então eles vão produzir o próprio alimento. Então não havia mais necessidade de migrar, sair de um lugar para o outro em busca de alimentos, tá? Então no período paleolítico eles eram nômades. No neolítico eles passaram a ser sedentários. Ó, a diferença aí. Eles no neolítico vão deixar de morar em cavernas. Vão morar agora em cabanas, vão morar agora em casas construídas por eles mesmos, certo? Outra coisa, no Paleolítico, eles vão praticar a arte rupestre, né? As pinturas rupestres. Aquelas pinturas que eram feitas na pedra, né? Geralmente aquilo era feito para se comunicar com outros povos, né? Então, isso era feito dentro das cavernas, nas rochas, tá? Então, no período paleolítico também tinha a arte rupestre, que foi muito importante para os arqueólogos, né? Para descobrir o modo de vida deles, porque geralmente eles retratavam ali o seu dia a dia, caçando, né? Coletando frutos, pescando, em volta de uma fogueira. Geralmente eram essas pinturas, pintura de animais, tá? Que eles costumavam caçar, que existia naquela época e por aí vai, tá? E o período neolítico, a grande transformação, a grande descoberta aí foi a agricultura, que vai ter a revolução agrícola, né? Aí vai ser uma nova fase da história da humanidade, porque a população vai deixar de ser nômades agora para morar num lugar fixo, e aí vai surgir os primeiros núcleos de povoamento, aí vai surgir as primeiras cidades, tá certo? Lembrando que esse período da Idade da Pedra, aí, principalmente no Paleolítico, era a chamada Era Glacial, tá? A maioria aí dos oceanos era congelada, a temperatura da Terra era mais baixa, tá? Então ela era glacial ali. Depois vai vir um período chamado de Idade dos Metais. Aí vai sair a Idade da Pedra agora, Paleolítico e Neolítico, e vai entrar agora a Idade dos Metais. Aí eles vão substituir a pedra para o metal. Então tudo que era feito agora de pedra vai ser agora feito de metal. Então no primeiro momento eles vão descobrir o que? Eles vão descobrir o cobre.
Só que o cobre é esse metal que existe dentro dos fios, dentro da fiação elétrica, né? Na casa de vocês aí vai ter esse metal é chamado de cobre. Então isso é muito maleável, muito mole, não servia para fazer uma arma, por exemplo, né? Uma ponta de uma lança, a ponta de uma flecha, por exemplo, não servia. Então aí depois eles vão descobrir um outro metal chamado de estanho. Aí o que é que vai fazer? Eles vão misturar os dois, vão derreter os dois, o cobre e o estanho, vai fundir os dois, misturar os dois, e aí vai gerar um metal chamado de bronze. Tá? O bronze foi o primeiro metal utilizado por eles para fazer esses utensílios domésticos, tá certo? Porque era mais resistente, tá certo? Pronto, então aí são os 3 períodos da pré-história: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Estamos revisando aí a aula passada que está aí no livro de vocês, tá certo? Nesse capítulo aí, esse assunto aqui está na página 296, tá certo? 296 fala disso aqui, ó, que está dentro do período paleolítico, tá bom? Então veja, como foi que o homem agora vai chegar à América? Tá? Veja, primeiro vocês sabem que o berço da humanidade é onde? Na África. Os primeiros seres humanos, as primeiras espécies humanas surgiram na África. Pronto. Então como é que eles vão migrar para chegar na América? Certo? Existe aqui, ó, primeiro, existe aqui 3 teorias sobre isso. Se tem certeza hoje de que quem chegou na América foi a espécie do Homo sapiens. Tá? Foi ela que chegou na América. Certo? Por isso que muitos questionam até essa questão do fogo aí, dizendo que foi o Homo sapiens também que descobriu, mas isso é uma divergência que existe ainda. Não tem uma certeza absoluta em relação a isso. Então as 3 teorias é a teoria de Clovis, pesquisador americano, que é ele que vai descobrir, né, esses fósseis lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, e aí ele vai dizer que entre 15 e 12 mil anos atrás, vindo da Ásia, passando pelo Estreito de Bering. Então eles vão chegar na América passando pelo Estreito de Bering. Ó, o Estreito de Bering é isso aqui, ó, que divide 2 continentes, a Ásia da América, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui, ó, é o Estreito de Bering. Lembrando que naquela época era a era glacial e uma boa parte do oceano aqui estava congelado. Então isso vai facilitar aqui, ó, a transição deles da Ásia para a América, passando pelo Estreito de Bering. Tá vendo? Então a primeira teoria de Clovis diz que, ó, o homem saiu da África primeiro, passou para a Europa, depois da Europa vai para a Ásia, e aí sim, passando pelo Estreito de Bering, ele chega na América do Norte. Essa é a primeira teoria, tá? A segunda teoria diz que o homem chegou na América pelo mar, em torno de 14.500 anos atrás, né? Então, essa teoria a gente vai ver ela aqui, ó. Oceania aqui, tá vendo? Então vai sair daqui e vai atravessar todo o Oceano Pacífico até chegar na América do Sul. Mas aqui, ó, quando chega na Europa, quando chega na Ásia, eles, em vez de passar logo para a América, segundo essa teoria, né, eles desceram aqui, ó, para a Oceania. Tá? E da Oceania eles vão passar para a América do Sul. Por que se chegou a essa conclusão aqui de que houve essa migração da Oceania para a América do Sul? Porque aqui no Brasil vai ter sítios arqueológicos importantes, né? Entre eles vai ter lá um em Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, que na época quem administrava isso era a pesquisadora Niede Guidon, o nome dela. E ela descobriu um fóssil lá, né, vestígio de fósseis de, segundo ela, o fóssil mais antigo encontrado na América, que depois de laboratório vão descobrir que era um crânio, né, de uma mulher, e aí deram o nome à Era de Luzia, tá? Então, ó, aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, do crânio que foi encontrado lá em Lagoa Santa, e aí em laboratório chegaram a esse aspecto aqui, ó, tá? Então, aí deram o nome de Luzia, tá certo? Por isso que chegaram a essa conclusão aqui. E a terceira teoria, que não está aqui no mapa, é que houve as 2 migrações, basicamente na mesma época. Teve grupos que migraram da Ásia para a América e teve grupos que migraram da Oceania, para a América do Sul. Tá? Então tem uma teoria acredita nas 2 aqui, certo? O que se sabe hoje ao certo é que a primeira teoria é a mais correta.
tá? É a mais correta do que essa segunda aqui, que diz que atravessou pela Oceania, tá bom? Então aí tá as três teorias, tá? Mais uma vez aqui, ó, a foto do Estreito de Bering, tá? Todo esse material vai estar lá no sistema disponível para vocês. Os mapas mentais vão estar lá, tá? Todas essas fotos aqui vão estar lá disponíveis para vocês, tá bom? E outra coisa, tem atividade para ser feita do livro. Desde a outra aula, né, que fala do paleolítico, neolítico, dos metais, todos esses assuntos, mais esse aqui agora que está tudo junto aí, tá bom? Então as atividades, ó, as páginas estão aqui, são essas páginas aqui que tem que ser feitas lá no livro. 297, 298, 300, 301 e 305. Por que tem muitas páginas? Porque tem atividade aqui do assunto passado, né? Quem não fez vai ter que fazer todas essas páginas. Quem já fez essas páginas aí, então não precisa fazer mais, vai estar livre, né? Mas tem gente que não fez essas páginas aqui e tem que ser feito. Tá certo, pessoal? Então aí a nossa aula de hoje foi sobre a chegada do homem na América, que está dentro do período paleolítico, um dos períodos da pré-história. Mais uma dica, cuidado para não confundir aí o período da pré-história com os períodos da história, tá? Da história são 5. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, certo? Da pré-história são 3, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá? Para tirar a ajuda de vocês, tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.